Bem, acho que já podemos dar início à atividade. Bem, primeiramente, boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindos. Teremos agora o início do minicurso intitulado Teoria de Grupos e Física, Programa Mínimo para a Representação dos Grupos de Galileu e Lorentz no Espaço-Tempo, que será ministrado pelo professor doutor Bruno Ferreira Resulti. O professor Bruno Resulti possui graduação em Física e também em Matemática, mestrado e doutorado em Física, todos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atua nas áreas de Física de Partículas Elementares e Campos, Física Matemática e Ensino de Ciências. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora e vice-coordenador do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Aproveitamos para agradecer por aceitar o convite e pela disponibilidade em participar do nosso evento. Muito obrigado, professor Bruno. Agradecemos a presença de todos, os da casa e também os presentes de outras universidades. E aproveitamos para relembrar algumas informações. Todos devem manter seus microfones e câmeras desligados. Todas as dúvidas serão tiradas no final da palestra, podendo ser enviadas a qualquer momento pelo chat. Lembramos que os certificados serão disponibilizados através da plataforma Integra para os internos do ICE e enviado por e-mail aos demais participantes. Enviaremos, no final deste minicurso, um formulário que deve ser preenchido como comprovante de presença. Bem, um bom minicurso a todos e todas, e qualquer dúvida estaremos à disposição. Eu, Daniel e o Walter. Bom, boa tarde a todos. Daniel, eu te peço que, se eventualmente a gente tiver algum probleminha, você interrompa a apresentação e me corte aqui, tá bom? Então, boa tarde a todos, todas e todos. Para mim é um prazer poder falar sobre teoria de grupos e física. Daniel já fez uma breve apresentação. Eu, além de ser formado em física, sou formado em matemática também, então, de certa forma, fico confortável para poder apresentar esse trabalho para uma palestra, assim, para um congresso voltado para a matemática, né? Acho que é isso, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Como o Daniel falou, as perguntas podem ser enviadas no chat, e no final eu preparei uma tela. Se tiver dúvida, quiser discutir alguma coisa, eu posso apresentar, né? Fazer contas por escrito. Então vamos lá. Título é Teoria de Grupos e Física, um programa mínimo para a representação dos grupos de Galileu e Lorentz no espaço-tempo. O título está sendo assim, bem abrangente, porque eu vou tentar mostrar para vocês como, de fato, a teoria de grupos é tão central para a física, em vários aspectos diferentes, mas eu vou focar em particularmente um deles aqui, que é a representação de certos grupos bem específicos no espaço-tempo, e vou tentar motivar porque, de fato, essa é uma das principais aplicações que a gente tem. Em um certo sentido, essa aplicação, no sentido de representação dos grupos, ele garante a universalidade da física, como vai ficar claro até o fim. Então, eu vou dividir a apresentação numa introdução. Eu vou explicar quais são algumas diferentes aplicações em física, com uma, assim, dos mais variados tipos de teoria de grupos, né? Vou dar uma definição formal, depois uma motivação heurística para tentar adequar essa definição formal à nossa estrutura física. Depois vou sugerir qual é a noção de uma representação linear de grupo, com motivação nessa nossa... com base nessa motivação heurística, e depois a gente passa para algumas contas específicas. O grupo de Galileu, eu vou detalhar uma representação bem específica, como vai ficar claro lá no contexto. Ela é pouco conhecida, então acho que assim, não é muito difundida nos livros, então vale a pena discutir aqui com certo detalhe. A gente consegue enxergar um pouquinho da álgebra de Lie correspondente nesse caso, com a interpretação física dessa álgebra. E para o grupo de Lorentz, eu vou apresentar uma dedução das transformações de Lorentz, também é pouco usual. Ela apareceu a primeira vez em 1911, depois em 2015 reproduziram essas contas para, de certa forma, ter interesse pedagógico. Como ela parte de um pressuposto um pouco diferente do que é apresentado usualmente nos livros, eu vou apresentá-la aqui. Como a apresentação ela vai só caminhar na superfície, eu tentei preparar uma lista de referências bem abrangente para diversas aplicações distintas, assim, para diversos pontos específicos distintos na apresentação. Então, acho que ela vai ter esse caráter mais informativo do que formativo.
acho que essas referências podem ter pode ser de um certo interesse. Então, vamos lá. Começamos. Primeiro, aplicações em física. Tem uma lista infindável. A gente pode continuar, a gente poderia ficar uma tarde inteira aqui falando sobre aplicações distintas de teoria de grupos em física. A primeira delas é a mecânica quântica. Tem um teorema famoso de Wigner que você consegue representar simetrias por operadores unitários, e esses operadores unitários, por sua vez, são gerados por certos elementos de uma álgebra de Lie. E os geradores são observáveis por sua vez. Então, tem caráter fundamental nesse sentido de mecânica quântica. Física do estado sólido, por exemplo, tem diversas aplicações distintas, tipo caracterização de sólidos, cálculo de estruturas eletrônicas. Eu estava conversando com um amigo, ele até me mandou uma foto de um livro que ele usou na época do doutorado, que era Teoria de Grupos aplicada à Física do Estado Sólido. Eu deixei uma outra referência aqui, por exemplo, se alguém tiver interesse. Bom, na mecânica clássica tem o teorema de Noether, por exemplo. O que ele faz é conectar grandezas conservadas com certas leis de conservação, grandezas conservadas com certas simetrias no modelo. Então tem um caráter fundamental também em mecânica clássica. Teoria quântica de campos, por sua vez, as nossas equações relativísticas que representam partículas, então elas podem ser identificadas com representações unitárias e irredutíveis do grupo de Poincaré. E só que eu vou focar aqui, como falei, na representação de certos grupos no espaço-tempo, certo? Então, primeiro, uma definição formal. Então, se a gente tiver um certo conjunto não vazio, com elementos, vou chamar de G1, G2, e esse conjunto munido com uma certa operação, que pega pares de elementos e leva num novo elemento, e aí eu vou pedir que essa operação satisfaça 3 propriedades, que é a associatividade, a existência de um certo elemento neutro para essa operação, e existência do inverso para qualquer elemento do grupo, para qualquer elemento do conjunto. Aí, nesse caso, a gente vai chamar esse conjunto de um grupo. Uma referência padrão para os físicos, pelo menos, esse Wuktung, um livro bastante abrangente, assim, escrito para os físicos, mas com bastante caráter matemático por trás. Agora, a pergunta é, como a gente consegue representar no nosso mundo físico uma estrutura que, à primeira vista, é tão abstrata, eu diria. Tem uma figurinha aqui que talvez possa explicar esse fato para a gente, e é o seguinte, olha, repara, nós temos na física baseada em um certo pressuposto básico, que eu vou chamar de princípio da relatividade, que é a seguinte: as leis da física são as mesmas em qualquer referencial. Eu até coloco essa pergunta, essa brincadeirinha do princípio do absoluto, né? Porque a gente está falando de leis que são as mesmas. Então, as mesmas quer dizer não relativo, mas absoluto, né? Mas o nome é princípio da relatividade. E dá para reparar que essa figurinha ela explica bem como aquelas 3 exigências que a gente pede para aquela operação binária e para os elementos do nosso conjunto A, um grupo, deve ser aplicado aqui. A gente quer trocar informações, então, para garantir que as leis da física sejam as mesmas. Então, você pode fazer isso em um sentido ou outro. Então, você pode, por exemplo, conectar os 2 cientistas ali dentro da televisãozinha com um rapaz que está lá afastado e de volta, né? Então, você pode ir e voltar. Então, ele está ligado com a existência do seu elemento inverso. O rapaz que está dentro da televisão pode conversar com a mulher do lado e pode pensar que você consegue levar essa informação para ele mesmo ou para ela mesma, então eles estão próximos ali, está ligado então com a nossa a identidade, e a gente pode fazer associações. Então você poderia, tem alguém passando de carro com uma certa velocidade, e ele pode trocar essa informação para aquela cientista que está rotacionada em relação aos experimentos no laboratório, e ela, por sua vez, pode conversar com o cientista lá afastado, e a gente pode trocar essa informação em qualquer ordem. Então, falar do carro para a moça e a moça para o rapaz poderia ser invertido, no sentido de que a informação é mandada da moça para o rapaz, e assim eles compartilham essa informação, e aí você garante lá a associatividade, né? Nesse sentido de troca de informações. Claro que eu não estou ligando aqui para a causalidade, né, no sentido de um mandar para o outro e não poder mandar depois de ter recebido, claro, mas
Acho que dá para entender a ideia geral, né? Tá bom. Como implementar essa ideia de trocar informações? A ideia é a seguinte: parece que dentro do produto do grupo, então, a gente consegue passar essa informação de preservar a certa estrutura, que no nosso caso aqui é garantia de validade das leis da física. Por outro lado, a gente faz descrição de leis da física usando referenciais específicos, que, por sua vez, são descritos por um certo espaço vetorial, como vai ficar claro um pouquinho para frente. Então, nós temos um certo espaço vetorial que a gente usa naturalmente para descrever leis da física, no nosso caso aqui em espaço físico, a gente escreve lá x, y, z e t como coordenadas, e você quer trocar essas x, y, z e t coordenadas de um referencial para outro, garantindo que você consiga preservar certas leis. Então, nós temos o elemento do grupo, troca de um referencial inercial para outro, está ligado, vou mencionar um pouquinho para frente, com transformações lineares, e, por sua vez, transformações lineares atuam nos nossos vetores. Essa noção de transformação linear para referenciais inerciais, fazer troca de referenciais inerciais, está ligado com o seguinte: a gente consegue caracterizar um referencial inercial, que são aqueles onde as leis de Newton são válidas, usando partículas livres. Essas partículas, segundo a nossa lei de inércia, elas devem percorrer linhas retas. E, se elas estão livres de forças, elas estão livres de forças em qualquer referencial. Então, a reta em um referencial deveria ser uma reta em outro referencial inercial também. Então, para garantir isso, a gente pede que, de fato, você sabe que uma transformação linear leva retas em retas, então a gente pede que essa transformação entre referenciais iniciais seja feita por uma transformação linear. Invertível de preferência, né? Porque você quer ir e voltar. Então, a ideia é a seguinte, dessa noção de representação. A gente conecta um elemento do grupo com um operador linear, que estou chamando aqui de D, e o operador linear, por sua vez, atua nos nossos vetores. O que a gente vai exigir? Se dentro do produto do grupo carrega esse fato de a gente poder trocar de informações, a gente quer preservar esse produto. E esse produto é preservado quando a gente pede que o mapeamento D, que leva um certo produto G1, G2, seja igual ao produto de DG1 por DG2. E assim a gente consegue levar para frente, então, essa informação do produto do grupo. Essa é a ideia básica da representação linear de um grupo. Tá? Motivado, de novo, por essa troca de referenciais inerciais que a gente pediu anteriormente. Tá bom. No nosso caso, a nossa estrutura básica, que eu vou mencionar muitas vezes aqui, é o espaço-tempo. O espaço-tempo é um conjunto formado por eventos, e eventos são acontecimentos que se dão em região espacial tão pequena, aproximada por um ponto, e acontece tão rápido quanto um instante. Típicos estalos, né? Então, e a gente consegue naturalmente fixar um certo sistema de coordenadas, e nesse sistema de coordenadas dá para construir vetores, e vetores são construídos, por sua vez, por pares de eventos, perdão. Certo? Então, se nossas leis da física vão ser representadas num certo sistema de coordenadas x e t, nós temos lá os nossos vetores formados por esses pares, e a gente vai atuar com as nossas transformações lineares sobre coordenadas desses vetores. Tá bom. Vamos passar, então, para o grupo de Galileu. Algumas afirmações aqui. Nosso espaço, isso é tido como um certo pressuposto básico, é que o nosso espaço-tempo, então composto lá por os nossos eventos, é uma variedade diferenciável. Isso significa que a gente consegue localmente descrever um certo sistema de coordenadas. Na mecânica clássica, essa estrutura, então a gente tem uma certa seta do tempo, e essa seta do tempo ela é cortada por planos de eventos simultâneos. E se a gente olhar, por exemplo, para essa figura do meio, tem ali um certo evento E, qualquer evento que cair nesse plano vai ser simultâneo com o evento E, e dá para ver nitidamente com esse desenhozinho que eu coloquei, que você tem lá todos eles com a mesma coordenada temporal. Certo? O outro fato que a gente tem na mecânica clássica é que coordenadas temporais coincidem a menos de sincronização dos relógios. A gente fala seta do tempo, a gente escreve derivadas, mas curiosamente a gente só consegue fazer medidas de tempo por números racionais multiplicados por segundo, então a
a gente meio que assume a doc de que o tempo tem uma estrutura contínua por trás, isomorfo à reta real. Eu estou terminando de escrever um artigo sobre essas coisas, né, com esse caráter um pouco mais filosófico. Espero que fique pronto logo. Por outro lado, esses planos que eu desenhei, eles representam espaços no seguinte sentido. Nessa referência de baixo, que está a última linha lá embaixo, de 2020, nós mostramos como espaço está ligado com a existência de corpos de referência rígido. Então, você tem um tijolinho, você consegue marcar pontos nesse tijolo, e a distância entre quaisquer dois pontos nesse tijolo não muda com o passar do tempo. E a partir daí a gente constrói a noção de espaço como conjunto de pontos cuja distância não muda com o passar do tempo. Mas, curiosamente, aí eu até fiz um desenhozinho aqui para tentar ilustrar isso. Se você tiver um tijolo que anda em relação ao outro, eles geram espaços diferentes. E por isso o título desse slide tem lá um plural ali, espaços-tempo na mecânica clássica, certo? Até tentei, assim, não está bem claro no desenho, mas a ideia é que aquele sistema de coordenadas com x duas linhas, y duas linhas, t duas linhas, presencia o evento E, onde está ali, e passado um certo intervalo de tempo, quando acontece o evento F, ele está em outra posição em relação ao primeiro, ao slide do meio, à fatia do meio. Certo? Então a gente tem, de fato, espaços diferentes, embora a seta do tempo seja a mesma, a menos de sincronização. Aí, como eu estava mencionando anteriormente, como a gente poderia conectar os nossos referenciais, garantindo, então, o princípio da relatividade, de modo que, repetindo mais uma vez, as leis da física sejam as mesmas em qualquer um desses referenciais. A ideia é a seguinte: já lá na Física 1, a gente começa a escrever expressões desse tipo. Primeiro, o tempo, então, a menos de sincronização é o mesmo para os nossos referenciais, os relógios vão lá fazer suas mesmas marcações, a menos do zero que você deu no cronômetro, que é representado por essa letrinha B. E coordenadas, que estou chamando de x', elas se conectam com as coordenadas x de uma maneira bem específica. Então, estou assumindo aqui, a propósito, pessoal, a notação de Einstein, tá? Então, esse índice repetido em J significa somatório. O que eu estou fazendo é, primeiro, rotacionando, então, os nossos xi em relação a xj. O próximo fator do lado, aquele menos VIT, significa, então, que um referencial pode se deslocar em relação ao outro com uma certa velocidade. E, por fim, você tem ainda um deslocamento espacial representado por essas letrinhas AI. E repara que, embora o nosso espaço-tempo com essa construção seja quadridimensional, as duas primeiras expressões ali escritas, elas não são lineares. Você tem aqueles fatores B e AI de translação, tanto espacial quanto temporal, que quebram essa linearidade. Mas tem um truquezinho, a gente consegue representar o grupo de forma linear, embutindo as nossas entradas de pares de eventos x1, x2, x3 e t numa coluna, e deixam um fator 1 ali no final, só para poder conseguir representar o seu grupo de forma linear. E, de fato, aparece essa expressão. Essa matriz que conecta, então, o referencial com linha e sem linha, tem uma cara bem bonitinha, está aí escrita. As 9 primeiras entradas R e J representam, então, rotação. Os menos V1, V2, V3, boost, né, como a gente chama. Boost, palavra em inglês, significa empurrão. Significa que a gente, então, um referencial pode se deslocar em relação ao outro. Os nossos A1, A2 e A3 significam deslocamento espacial. B, translação temporal. E essa é uma continha rápida, você pode sentar e fazer, e ver o que acontece quando você troca de um referencial para outro e de um segundo para um terceiro. Essa é uma conta bem direta, que pode ser feita, e de fato você conclui que essa matriz, com essa estrutura, ela é fechada para o produto, e quando você troca de um referencial para o outro, tem essa lei de transformação está bem explícita aí. Então, se você rotaciona um em relação ao outro, o outro em relação ao terceiro, o primeiro com o terceiro se conecta com as duas rotações consecutivas. E assim sucessivamente, né? Para cada uma das entradas você consegue dar interpretação desse tipo. Então a velocidade de um para outro fica rotacionada, você faz aquele deslocamento de menos V. Mesma coisa para a translação espacial, você tem um A, mais uma rotação do outro deslocamento, menos um V', VB', que no fundo é um deslocamento espacial, né? O que eu estou fazendo é multiplicando a velocidade por um intervalo de tempo. E, por fim, o deslocamento temporal dado pela soma dos nossos dois Bs. Então, tem essa nossa
essa matriz, então, compõe o que a gente está chamando aqui de grupo de Galileu em uma possível representação linear com espaço-tempo quadridimensional. Certo. Ela tem alguns, dentro ali daquelas nossas matrizes, eu vou acabar voltando assim, um slide e outro, mas ela tem alguns subgrupos de interesse. Bom, subgrupo nada mais é do que um subconjunto do grupo com a estrutura de grupo, né, fechado para o produto. Que é o seguinte, a gente pode pegar R igual a identidade. Então, se a gente pegar R igual a identidade, explicitamente a gente está fazendo translação espacial, translação temporal e um certo boost numa direção. Então, como se a gente estivesse escolhendo certas direções privilegiadas, nesse sentido elas são chamadas de transformações anisotrópicas. Transformações isócronas, então a gente mantém os relógios sincronizados, ao mesmo tempo. Quando a gente faz tempo igual a zero, então deslocamento temporal igual a zero, mantendo os mesmos T e T', e não faz um boost, aí você está falando de transformações euclidianas no sentido de preservar a distância, né? A gente está fixado sobre um certo espaço, e essas transformações de Galileu, nesse caso, preservam distância. Então, tem rotações e deslocamento espacial. Fazendo B igual a zero e A igual a zero, nós temos transformações homogêneas, simplesmente matamos os fatores de homogeneidade nas nossas transformações iniciais. R igual a identidade e V igual a zero significa translação, então a gente não está fazendo um boost, então o referencial se desloca em relação ao outro por um certo fator A espacial e mais um B, né, no tempo, então translação espacial e temporal. Se a gente fizer agora B igual a zero, A igual a zero, V igual a zero, o que sobra na nossa matriz é só rotações, né? Então, x' se relaciona com x por uma rotação. Essas matrizes R, as matrizes R aqui, representadas por essas entradas R e J, então moram num grupo ortogonal especial de ordem 3×3, significa, tem interpretação simples, a gente já começa a ver isso lá na geometria analítica, que são rotações. E por fim, quando o único parâmetro não nulo, a menos da R igual a identidade, o V, significa que nós estamos dando um boost. Tá? Significa, então, um referencial se desloca em relação ao outro com velocidade constante. Tem um fato curioso que dá para começar a mencionar aqui, é o seguinte, esses grupos de interesse para a gente, eles têm uma estrutura bem bonitinha no seguinte sentido, nós conseguimos definir coordenadas sobre os grupos. Nesse caso, quando o nosso grupo, então, tem a estrutura de uma variedade diferenciável, nós chamamos esse grupo de um grupo de Lie. Por nosso caso particular, são só o grupo de matrizes, do nosso interesse aqui. Então, quando eu escrevo essa exponencial aqui embaixo, é bom você se lembrar, estou falando de exponencial de matrizes. Vamos lá, o que significa variedade diferenciável? Então, significa que consigo definir coordenadas, a grosso modo, é claro, e ele tem uma estrutura diferenciável, isso eu não vou discutir, para não fugir muito do nosso assunto aqui, e embutido por trás, para falar de diferenciabilidade, a gente acaba construindo uma certa noção de limites, e, por sua vez, exige uma noção de topologia, então a gente diz que o grupo, a variedade nesse sentido, que a estrutura do grupo, tanto o produto quanto a inversão, são suaves. Esse conjunto L, onde moram lá onde a gente representa os elementos do grupo com certas coordenadas, ele tem uma estrutura de espaço vetorial, e mais, ele é munido com um comutador, e a gente consegue retomar os elementos do grupo, dá para mostrar que essa exponencial e o grupo tem uma certa objeção em torno da identidade do grupo. Então, sob certas condições técnicas, essa igualdade G igual ao exponencial de L é válida, no sentido de ser uma objeção, e eu consigo retomar o produto do grupo, tomando o exponencial de um elemento, exponencial de outro elemento, e existe uma fórmula fechada para a exponencial do produto. Lembra que nem sempre matrizes comutam, então a exponencial de A vezes a exponencial de B nem sempre vai ser exponencial de A mais B. Essencialmente quando não comutam, né? Então você tem termos de ordem superior nessa exponencial. Esse nosso conjunto L, então, de novo, tem estrutura de espaço vetorial, a gente pode somar elementos lá, e
para o nosso caso, então, o grupo de Galileu, né, com essa representação 5-dimensional, tem essa cara. Eu escrevi só o primeiro termo de ordem 1, na nossa expansão da exponencial de matrizes. Explicitamente, nós temos lá geradores de rotações que formam um certo subconjunto de matrizes antissimétricas, com uma álgebra bem específica entre elas. E ainda tem lá as nossas velocidades, deslocamentos espaciais e deslocamento temporal escritos explicitamente. Eu vou discutir um exemplo, sobre referência. Tem um livrinho bem... ele é razoavelmente novo e bem claro, bem limpo. Acho que tem mais sentido para os matemáticos do que para os físicos, e recomendo esse Brown Hall de Groups, de Algebras and Representations, né, se alguém tem interesse. Vamos ver um caso particular de interesse para a gente ver como essa estrutura toda, no nosso caso do grupo de Lie, do grupo de Lorentz, funciona, né? Então, veja só. Nesse caso particular, eu vou pegar um espaço-tempo 1 mais 1 dimensional, como se nós tivéssemos uma dimensão espacial e uma temporal somente. Aí, nesse caso, nossas transformações de Galileu tem aquela cara explícita de T' igual a T mais B, X' igual a X menos VT mais A. A gente pode prontamente escrever aquela nossa representação linear do grupo de Galileu, tá explícito. Agora, essa matriz, então, do grupo à esquerda, ela pode ser escrita com uma certa combinação de um produto de exponenciais. Quem são esses fatores que estou chamando de B, A e Vzinho? Quem são os nossos fatores H, K e P? H, K e P moram na álgebra, moram naquele nosso conjunto L, na álgebra de Lie correspondente desse grupo. Se eu fizer a combinação linear desses elementos com os nossos parâmetros B, A e V, eu consigo reescrever o nosso elemento do grupo. Nesse caso particular, a álgebra tem uma estrutura razoavelmente simples, com interpretação física que pode ser dada assim prontamente. Repara, o nosso H, ele é o elemento... Repara bem nas exponenciais aqui embaixo. Tem exponencial de B vezes H. Então, quando eu faço combinação do meu B vezes H e tomo essa exponencial, o que eu gero é exatamente aquela matriz que representa meu deslocamento temporal. Então, H, sendo uma base no meu espaço vetorial na álgebra de Lie, gera translação temporal. Seguindo essa mesma ideia, o P gera deslocamento espacial, e assim como o K gera o boost, no sentido de gerar de álgebra linear, né? São elementos da nossa base. E, para reconstruir o grupo, eu preciso calcular o comutador entre os nossos H, K e P, que são os nossos geradores da álgebra. Nesse caso particular, H com P dá 0, K com P dá 0, e nós temos H com K igual a P. Essa expressão ela tem interpretação física muito clara, tanto as outras duas, mas eu vou falar explicitamente sobre a terceira. Repara, H gera deslocamento temporal, perdão. K gera o nosso boost. É razoável esperar que eles não comutassem mesmo. A gente tem uma situação assim bem clara de que significa isso na natureza. Significa o seguinte: se você fica numa estação 5 minutos esperando um trem e depois entra no trem, isso é diferente de você entrar no trem e ficar 5 minutos. Certo? Mas, curiosamente, ficar no trem por 5 minutos e depois fazer a diferença disso com ter esperado 5 minutos na estação e entrar no trem te dá um deslocamento espacial, P. Certo? Então, esse último comutador HK igual a P tem interpretação física bem clara. Os outros dois significam que as operações comutam, né? Então, esperar no tempo e dar um salto é igual a dar um salto e esperar no tempo. Assim como fazer um deslocamento espacial e dar um boost comuta com dar um boost e fazer um deslocamento espacial. Então, essa é a nossa cara, né? Então, do grupo de Lie associado ao nosso grupo de Galileu, nessa representação num espaço-tempo mais unidimensional. Eu estava usando esse caso unidimensional porque é fácil a gente enxergar também uma certa estrutura causal aqui no espaço-tempo e relacionar com a topologia do espaço-tempo, no nosso caso de mecânica clássica. Então, repara, nós temos lá as nossas coordenadas. Eu coloquei um evento P e um evento F, como se eles tivessem uma certa distância temporal entre os dois. Qualquer evento que estiver sobre a linha
que é paralela ao eixo X passando por P, é simultâneo com o P. Os eventos que estão acima desse plano, na direção positiva do eixo T, estão no futuro de P, e os que, por sua vez, estão abaixo naquela linha que passa por F paralela ao eixo X, são eventos do passado do F. Se a gente fizer a interseção do futuro do P com o passado de F, nós temos essa faixa. E essa faixa é que eu vou tomar como aberto para a nossa topologia no espaço-tempo. Tá? Há um tempo atrás, eu estava ministrando uma disciplina e aí um aluno me perguntou se eu poderia dar um exemplo de uma topologia que fosse Hausdorff, mas não, eu dei uma resposta uma trivial para ele, e ele não gostou muito. Mas esse caso é um caso típico, que nós temos eventos, então, que são simultâneos, todos eles moram no aberto, e você não consegue separar dois eventos simultâneos por um aberto nessa topologia. Então, é um exemplo claro de uma topologia que não é Hausdorff. Você não consegue, então, separar seus eventos com abertos disjuntos. E não trivial, né? Embora você não tenha problema técnico com isso, mas é um exemplo não trivial de uma topologia que não é Hausdorff, no caso de mecânica clássica. Eu estou destacando por que acontece, qual é a cara dessa topologia no espaço-tempo na mecânica clássica, porque eu vou depois fazer uma comparação quando a gente embutir relatividade especial no jogo, transformações de Lorentz, enfim, dá para a gente ver o que acontece com os nossos abertos quando a gente toma um certo limite da velocidade da luz. Isso vai ficar claro um pouquinho mais para frente. Tá bom, então. Vamos passar agora para o grupo de Lorentz. Eu decidi fazer essa apresentação aqui porque ele é um pouco não usual, e talvez tenha sentido pedagógico, e ela depende fortemente de que a gente tenha uma certa estrutura de grupo por trás. Então, essa foi a minha escolha por apresentar essas contas aqui. Então, a ideia é a seguinte. Vou voltar um slide aqui, mas reparem que se a gente tiver um evento no futuro do evento P, independente de onde ele esteja, desde que ele esteja no futuro, eu consigo mandar a informação para ele com a velocidade com que eu queira, por mais afastado que esteja os pontos em que esses eventos acontecem. Só que, infelizmente, esse parece não ser o nosso caso. Se a gente parece que nós temos, então, parece não, isso é um fato até hoje, pelo menos, de que a nossa troca de informações é limitada superiormente, então, pela velocidade da luz. E aí, então, mas a gente não vai falar de velocidade da luz inicialmente, como é feito usualmente. A gente só vai pedir que a troca de informações tenha uma velocidade, é feita com uma velocidade limitada. Tá aí a referência desse artigo que estão mencionando, é razoavelmente recente, né, então tem 5 anos. E a ideia é a seguinte, vamos pensar então, para facilitar os nossos cálculos, que a gente tem lá um espaço-tempo bidimensional também, e eu vou pedir que de novo, as coordenadas x0 e x correspondem então a pares de eventos num certo referencial que eu estou chamando de O, assim como coordenadas x', x0' são coordenadas no referencial O'. Eu vou pedir que eu tenha ainda, baseado no princípio da inércia, que eu faça troca entre referenciais usando uma transformação linear, pelas razões que eu já discuti anteriormente, e x0 se conecta com a coordenada temporal por uma certa constante que estou chamando aqui de xi. A princípio a gente não sabe o que é, se isso for uma certa velocidade, a gente pode depois tentar buscar algum experimento para tentar determinar essa velocidade. Naturalmente, vou pedir que o determinante, então, dessa transformação linear seja não nulo. Então, explicitamente aqui eu estou exigindo, né, que a gente tenha uma transformação que seja uma representação de um certo grupo no espaço-tempo. Exatamente porque estou querendo trocar coordenadas e quero que eu gostaria de poder ir e voltar e garantir que as leis da física sejam as mesmas de qualquer referencial. Repara que esse fator B da matriz, lambda, eu vou pedir que ele seja não nulo, simplesmente para a gente não cair no caso anterior de transformações de Galileu. Vou imaginar, então, que essa nossa transformação lambda signifique a troca de coordenadas de um referencial para outro, quando ele se desloca com uma certa velocidade, só que eu estou embutindo no jogo que essa velocidade tem que ser limitada. Não só a velocidade de troca de referenciais, mas qualquer velocidade para troca de informações, no caso mais amplo. Então, só para, mais uma vez, repara, eu vou pedir que o determinante seja não nulo,
Então eu posso inverter essa matriz, naturalmente, e isso está ligado diretamente com lambda ser, então, a representação de um certo grupo no espaço-tempo. Então, veja, vamos começar a tentar agora achar restrições sobre os elementos do grupo, né? Sobre os nossos A, B, C e D. Então, primeiro, olha, vamos pegar um par de eventos com uma certa distância temporal tal em O. Significa que eles estão espaçados temporalmente, como se você pegasse e preparasse algo como dois eventos, certo? Acontecendo no mesmo lugar, no referencial O. Então, se a gente aplicar a nossa transformação representada lá pela nossa matriz lambda, a gente poderia tentar descobrir qual é a distância temporal no referencial O'. Como isso acontece no mesmo ponto no referencial O, o nosso delta, o nosso x ali que representa a diferença de coordenadas desse par de eventos é zero, e imediatamente aparece essa expressão número 1, t' igual a AT. Por sua vez, a gente pode preparar o mesmo experimento, só que trocar de referencial. Lembra que um não é privilegiado, um não é melhor do que o outro nesse sentido. Então, se a gente pegar o mesmo experimento que gera lá aquele par de eventos, também com a mesma distância temporal, mas agora visto em O', acontecendo no mesmo ponto em O', a transformação inversa na página anterior nos fornece, então, um certo intervalo de tempo t, visto no referencial O, dado, de novo, o x' igual a zero, porque esse par de eventos aconteceu no mesmo ponto. Imediatamente a gente encontra uma certa relação aí dada por número 2. Só que esse par de eventos, claro que essa t e t' tem que ser iguais, né? Um referencial não é privilegiado em relação ao outro. Então, imediatamente a gente encontra uma certa restrição. A gente encontra que o A tem que ser igual ao elemento D. Lembra que A e D estão na diagonal principal da nossa matriz, dividido pelo determinante da matriz. A gente pode fazer agora essa mesma brincadeira, só que com uma certa régua com o tamanho L. Quando eu falo tamanho de uma régua, você imagina que ela depende de onde você está, né? Essa régua tem um certo tamanho e está bem definido. É o que os físicos chamam de comprimento de repouso da sua régua. A gente poderia tentar fazer essas medidas em O'. Claro que quando eu falo de fazer medida de distância, você tem que encostar lá a sua régua para medir o tamanho da outra, e isso implica que você está no referencial de repouso dessa régua. Se a gente aplicar, então, imediatamente, usando a mesma ideia do nosso par de eventos, mas agora o nosso par de eventos significa que a gente está encostando uma régua nessa primeira, que não está no jogo, essa noção de simultaneidade, eu encontro, então, L'. Repara que isso é feito com x0 igual a zero no referencial O, e encontro a expressão número 3. Invertendo, posso fazer a mesma brincadeira, levar a régua para o outro referencial, e imediatamente encontro L igual no referencial O agora, lembrando que x'0 é igual a zero, porque é a diferença das coordenadas temporais dos instantes. Lembra que a gente estava fazendo a medida da nossa régua lá naquele referencial específico. Imediatamente aparece a expressão 4, lembrando de novo que um referencial não é privilegiado em relação ao outro, a gente encontra a igualdade de 3 e 4. Agora, a expressão que a gente encontra nesse caso é D igual a A sobre delta. Se a gente combinar o resultado anterior, A igual a D sobre delta, com esse resultado, D igual a A sobre delta, a gente pode juntar essas expressões. Lembra que A é diferente de zero, e lembra que o A conecta as coordenadas temporais em um referencial e outro. Não tem sentido que o A seja zero, porque como você vai dizer que o tempo num referencial vai ser sempre zero, percebe? Então, a gente vai pedir que o A naturalmente seja diferente de zero também. Isso, por sua vez, implica que o nosso delta seja igual a 1 e o determinante, então, igual a mais ou menos 1. Novamente, reforçando aqui o caráter da que a gente exigir que aquela nossa matriz lambda more em um grupo, a gente vai pedir que o determinante seja igual a mais 1, para evitar problemas do tipo pegar uma matriz com determinante menos 1, multiplicar por uma outra com determinante menos 1 e achar alguma com determinante mais 1. Parece que a gente está fugindo da estrutura daquele pedacinho daquele grupo, eu diria assim. Tá? Então a gente vai pegar matriz com determinante igual a 1. Como usando essas expressões A igual a D sobre delta, com delta igual a 1, claro que A vai ser igual a D. Então até agora nós já temos os elementos da diagonal principal iguais, né? Não é isso? Exigindo novamente, então, que a gente tenha uma estrutura de grupo, se eu fizer um produto de duas matrizes lá, lambda,
lembrando, os elementos da diagonal principal iguais, isso tem que ainda ser uma matriz com elemento na diagonal principal igual. Se eu comparar, então, os elementos da diagonal principal de lambda 3, imediatamente eu vejo que, lembrando de novo que a gente tinha pedido que os nossos Bs fossem não nulos anteriormente, aqui parece aquele truque de separação de variáveis, né? A matriz lambda 1 tem uma existência independente da lambda 2, e se a razão entre C e B, os Cs e Bs são iguais, naturalmente isso só vai acontecer quando essa razão for uma constante. Estou chamando essa constante de alfa, e aí finalmente, até agora, nós temos então que nossa matriz lambda tem aquela cara bem específica de que os elementos da diagonal principal são A e A, e os outros são, vou chamar de C e um alfa C. Tá? Lembrando também que determinante igual a 1, isso implica que A ao quadrado menos alfa C quadrado igual a 1. Por sorte, ou pelo menos, não sei se é bem sorte, mas a gente, como aquele nosso parâmetro arbitrário que se estava para ser determinado ainda, tinha interpretação física como uma certa velocidade, mas ele estava ainda para ser determinado, como ele é arbitrário por enquanto, a gente pode tentar esconder essa escalinha alfa dentro do psi. E de fato isso pode ser feito, a gente vai construir uma nova coordenada temporal, simplesmente estou reescalando o psi, trocando psi por um certo raiz de módulo alfa. E aí eu estou chamando essa nova constante de C, uma certa velocidade C. E aí imediatamente lambda ganha aquela cara bem específica, onde o fator do lado direito do A é um C' multiplicado por alfa dividido por módulo de alfa. Repara, se esse alfa dividido por módulo, se alfa for menor do que zero, lambda é uma matriz ortogonal, determinante igual a 1, e uma matriz ortogonal, se vocês se lembrarem, ela representa uma certa rotação, e por ser uma rotação, a gente consegue um n suficientemente grande de forma que eu retorne para a posição inicial. Então, simplesmente isso não tem sentido físico, porque lembra, a gente estava tentando representar aqui um boost, né? Uma transformação de um referencial em outro quando um se deslocava em relação ao outro. Então, alfa, no nosso caso, vai ser maior do que zero, que implica, então, que a nossa matriz, aquele fator alfa dividido por módulo de alfa, é igual a 1. Finalmente, estamos quase concluindo aqui essa construção das nossas matrizes da nossa matriz lambda. A gente pode pegar a seguinte construção agora. Você tem lá dois eventos, digamos, E1 e E2, e eu vou pedir que o referencial linha, ou O' nesse caso, presencie os dois eventos E1 e E2 com o zero do eixo x' passa exatamente sobre o primeiro evento, depois sobre o segundo evento, de modo que a diferença de coordenadas espaciais para esse par de eventos E1 e E2 no referencial linha seja zero. Mas se a gente trocar para o referencial x, como já sabemos como fazer, imediatamente aparece essa restrição entre C' menos igual a menos A vezes V. Juntando com o fato de que A ao quadrado menos C' quadrado igual a 1, que é o próprio determinante, né, da nossa matriz lambda, eu concluo que consigo encontrar os meus A e C', e finalmente aparecem essas transformações bem conhecidas, que são transformações de Lorentz. Tá? Eu não quero discutir muito, isso aí já é relatividade especial, aí seria um outro seminário, talvez mini curso, não sei, tem muitas consequências, né? O só curioso é que, alguns comentários aqui, né? A gente não pediu que essa velocidade C que aparece ali nas transformações fosse invariante. Isso é consequência da nossa construção. Então, nesse sentido, isso é uma certa novidade, né, do que é feito usualmente na literatura. Lembrando, então, que quando a gente tem par de vetores, nós temos agora, tipicamente, quando tem troca de informações limitada por essa velocidade C, nós temos uma estrutura causal um pouco diferente daquela do espaço-tempo. Pode ser, então vamos tentar melhorar isso um pouquinho. Se eu pegar esse evento E0, como está nesse nosso caso aqui, eu só tenho sentido em falar que tem eventos no futuro do E0 quando eles caem dentro desse cone verdinho. Tá? Eu tentei achar uma cor que começasse com a letra F para lembrar de futuro, só consegui esse verdinho, talvez para lembrar de ferrugem, mas não ficou muito bom. De todo jeito, eu só posso dizer que o E0
que os eventos que estão no futuro de E0, se eles caírem dentro desse cone verdinho. Se um evento cair fora, nas laterais de branco, eu não tenho relação causal entre eles, entre E0 e esse novo evento. E, por outro lado, se o evento cair sobre essas faixas verdes ou roxas, nós dizemos, então, que esse par de eventos é do tipo, eles são separados por um sinal com velocidade c. O cone de baixo roxo, ou púrpura, né, deveria lembrar o P de passado, são os eventos, então, que estão no passado do E0. Aqui existe, naturalmente, então, se a gente seguir aquela ideia de pegar eventos no futuro de um com o passado do outro e tentar gerar uma certa topologia, aqui a gente consegue gerar uma topologia que é Hausdorff, no seguinte sentido. Então, se a gente pega os eventos no futuro do E1, dá um conezinho com cavidade voltada para o que eu chamei de eixo positivo CT ali. Pego agora eventos do passado de E2, sendo o E2 um evento no futuro de E1, e a gente faz a interseção entre os dois. Estou fazendo aqui bidimensional, isso é um pouco mais delicado. Se alguém quiser ver todos os detalhes de como construir isso, eu recomendo essa referência que está embaixo, Causality, Measurement Theory and Differentiable Structure of Space-Time. É um livro excepcional, escrito por um professor já aposentado da Universidade de Tel Aviv. Então, bastante profundo e matemático o suficiente para ser lido por um aluno da matemática ou da física completo. Assim, né? Recomendo fortemente. Além de ser bastante elegante o livro. Então, a gente tem essa estrutura causal um pouco diferente, que nos permite construir uma topologia que seja Hausdorff aqui agora. As transformações de Galileu, por sua vez, são recobradas naquele limite C tendendo ao infinito. De fato, dá para a gente voltar aqui, olha. Se você mandar o C para infinito, T' fica igual a T, e o nosso X', X menos VT, que são aquelas transformações padrão usuais, né? Tá bom. Nesse limite C tendendo ao infinito, eu fiz um desenhozinho aqui para ver o que acontece. Então, repara, se a gente permite que a nossa velocidade de troca de informações vá ficando cada vez maior, os nossos abertos vão... imagina que você pode pensar que você pode trocar informação com velocidade cada vez mais alta, o nosso futuro ele vai ficando ampliado, né? Então, o cone de futuro de um certo evento vai se ampliando, você consegue atingir eventos que antes você não conseguiria se você tivesse uma velocidade menor do que a nova. Até que no limite C vai para infinito, a gente tem aquele aberto anterior da nossa topologia estranha lá da mecânica clássica, que não era Hausdorff, né? Tá bom, conclusões, perspectivas. Primeiro, acho que eu tentei deixar o mais claro possível, tanto nesses dois regimes, né, de mecânica clássica ou mecânica relativística, na troca de referenciais, a exigência de ter uma certa estrutura de grupo para troca de informação é essencial. Tem uma abrangência gigante em física, então, teoria de grupos, tem esse caráter essencial de descrição da estrutura do espaço-tempo, com algumas outras aplicações que mencionei lá no comecinho. Com uma certa perspectiva, talvez eu mencionaria aqui, um aluno meu pediu explicitamente para desenhar isso, né? Parece que a gente tem, então, essa descrição de estrutura dos espaços-tempos nesse regime de transição entre um e outro, descrito por teoria de categorias. Estou chamando aqui, então, categoria law, nossos objetos, então, um espaço-tempo, geral, os nossos morfismos, transformações de Lorentz, tem rotações, boosts, translações espacial e temporal, né, no caso um pouco do grupo de Lorentz com os termos homogêneos. E a gente gostaria de tentar descrever essa transição em um limite com um certo funtor que conecta, então, as transformações de Lorentz com as transformações de Galileu, no caso da mecânica clássica. Tem aquele detalhezinho que talvez valha a pena pensar um pouco, isso a gente está caminhando ainda, que quando a gente faz um boost, a gente não troca a gente troca de um espaço para outro, né? Por isso estou destacando aqui no boost, na categoria Gauss, de Galileu, né? Você tem espaço 1 indo num espaço 2. Talvez essa representação esse limite de C tendendo a infinito pode ser uma sugestão de como a gente construir esse funtor que conecta, então, essas duas categorias. Acho que é isso, gente. 47 minutos no meu cronômetro aqui. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação, professor Bruno.
Vamos dar início agora às perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Tem sim. Tem uma do Vitor Rocha. Ele escreve: boa tarde, professor. Muito obrigado pela palestra. Gostaria de fazer algumas perguntas. Qual o significado físico da ação do grupo de Galileu e de Lorentz? Existe alguma topologia padrão usada em mecânica quântica e em teoria quântica de campos? Por quê? Então, o primeiro significado físico da ação do grupo, a palavra ação, ela por vezes é usada quando a gente não tem representação linear. Existe a possibilidade de representação, de você tentar descrever a ação de um grupo sobre uma variedade, no caso geral. E nesse caso aqui, o significado físico é que, pelo menos como eu construí, o que nós estamos tentando fazer é colocar no início da apresentação aqui. Nós estamos tentando fazer, então, trocar de referenciais, preservando leis da física. Então, significado no regime clássico para transformações de Galileu significa troca de informações, preservando, então, o princípio da relatividade, ou seja, as leis da física devem ser as mesmas em qualquer referencial. E no regime relativístico também. Então, acho que é isso. A outra pergunta, qual foi? Se existe alguma topologia padrão usada em mecânica quântica e em TQC e por quê? Repara que em mecânica quântica, em TQC eu não tenho ideia. Em mecânica quântica a gente consegue imaginar como aparece, mas qual é a construção? O que a gente faz na mecânica quântica é, nós temos um espaço de Hilbert, nossos vetores, nossos estados são representados por vetores, ou no caso mais geral, por operadores de densidade, né? E os nossos observáveis são operadores autoadjuntos nesse espaço de Hilbert. Você tem que dar um jeito agora de implementar os dois grupos, o Galileu ou o Lorentz, nesse espaço de Hilbert. Então você tem que pensar o que significa topologia nesse caso. O espaço de Hilbert, por construção, ele é um espaço completo naquela norma induzida pelo produto interno, então a gente já tem um espaço com uma topologia bem definida, né? Então, nesse sentido, usado em mecânica quântica sim, mas não vejo conexão dela com teoria de grupos explicitamente. Em teoria quântica de campos, acho que tem uma situação similar. Você representa, então, estados no espaço de Fock. O espaço de Fock, por construção, também é um espaço de Hilbert, né? Então, a gente tem, naturalmente, uma topologia usual nesse espaço, né? Alguém tem mais alguma outra pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Pessoal, está aberto para perguntas. Quem quiser mandar alguma pergunta para o professor Bruno, é só escrever no chat. Mais nenhuma pergunta? Guilherme Vasconcelos disse que tem uma pergunta. Acho que ele está formulando ela agora. Está gastando tanto tempo formulando que eu não vou saber responder, né? Não é isso? Não, que isso. Vamos aguardar, então. Ele enviou agora. Ele botou: professor, há perspectivas de representar os grupos mencionados em espaços com métricas diferentes da usual? Excelente pergunta. Há um tempo atrás, ele mesmo trabalhou numa iniciação científica comigo exatamente nesse sentido, né? Excelente pergunta. Existe a possibilidade, sim, só que, infelizmente, quando a nossa métrica não usual significa que o nosso espaço, no caso geral, pode ter curvatura, então você perde esse efeito de ter representação. Você não tem espaço vetorial global para representar o seu espaço, né? Então você fica restrito ao espaço tangente. Então dá para fazer, mas você tem restrições nesse sentido.
Para alguns casos, com métricas, com curvatura constante, dá para representar também. Tem alguns exemplos de interesse, tipo de Sitter e anti-de Sitter. Tem um trabalho bastante antigo que tentou fazer isso, acho que o trabalho de 65, se eu não me engano. Então, de fato, existe a possibilidade. Eu gostaria de tentar fazer essas contas algum dia, né? Sabe, vamos dar sequência a essas contas num certo futuro, né? Tem mais uma do Vitor, né, professor? Nesse sentido de construção apresentado, que seria o recobrimento do grupo. Vitor, essa também é bem técnica. Eu preciso sentar e ler essas definições de novo, assim de cabeça. Não me lembro. Como me lembro, a gente chamava de recobrimento um certo conjunto que você conseguia uma objeção dele com algum outro, né, grupo. Mas realmente não me lembro de definições, precisa sentar e ler com calma. Assim, de cabeça, não... Certo. Desculpa, eu li a pergunta, mas esqueci de ativar o microfone aquela hora. Agora que eu percebi isso. Para o pessoal, a gente já enviou o formulário, quem quiser fazer para marcar a presença. Né? Mais alguma outra pergunta? Bem, como eu acho que não vão enviar mais perguntas, eu vou encerrar por aqui. Como já dito, o formulário de presença já foi enviado no chat da conversa. Espero que todos tenham sido grandemente enriquecidos com essa atividade. Gostaria de agradecer novamente ao professor Bruno, em nome de toda a comissão, por ter aceitado o convite. E abro a oportunidade dele dar algumas considerações finais, caso deseje. Claro, com certeza. Gente, queria agradecer a todos pela presença. Realmente é difícil manter um público tão grande assim, né, nessa tarde chuvosa e fria de sexta-feira, no meio da pandemia. Espero que todos tenham agradado a todos. Eu vou disponibilizar o PDF e mandar para a comissão. Parte da apresentação foi baseada nesse trabalho que mencionei no resumo. Acho que posso disponibilizar também, embora a revista seja de acesso gratuito, né? De todo jeito, obrigado a todos. Fiquem bem. Eventualmente, como eu vou mandar o PDF, se alguém tiver alguma pergunta, quiser discutir alguma coisa a mais, pode me mandar e-mail, estou aberto para responder. Bom, obrigado então, parabéns mais uma vez pela apresentação. É isso. Obrigado a todos, tenham uma boa tarde. Então.